voltado para você, mulher. E hoje nós vamos ter duas convidadas especiais. A Fernanda Almeida, que está lançando um livro infantil, e a Kate Rodrigues, que vai dar dicas pra gente sobre mesa para o Natal e o verdadeiro sentido do Natal. Então, acompanhe aí o nosso programa todinho, que tá muito especial para você. Recebendo aqui a Fernanda. Prazer, viu, Fernanda, te receber aqui no programa Maravilha de Mulher. E ela que agora é autora de livro. Ah, exatamente. Fernanda, você imaginava isso na sua vida? Nossa, eu nunca imaginei, viu? Assim, há de uns 3 anos pra cá que surgiu essa vontade de estar escrevendo o livro, né? Isso. Vamos conhecer quem que é a Fernanda? Fernanda, me conta, você é natural de onde? Você nasceu onde? Eu nasci em Itajubá, sou de Minas, né? Ah, mineirinha. Aí, depois de 1 ano de idade, meu pai foi transferido da fábrica e nós viemos morar pra cá. Ah, então praticamente joseense. Desde 1 ano eu já moro aqui. Já mora aqui, já aprendeu tudo aqui, né? Sim, fui criada aqui. E é casada? Sou casada, tenho 3 filhos. 3 filhos. Qual é a idade dos filhos? Tenho a Bianca de 6 anos, o Pedro de 13 anos e a Ágata de 3 aninhos. Eu também tenho um menino de 13. Eu sei o quão desafiadora é essa idade, né? É verdade. O meu é menino também. Então, assim, nossa, mas é bem corajosa, né? 3 crianças. Por que eu gosto de contar tudo isso, Fernanda? Porque, assim, lá em casa, com certeza tem muitas mães, né? E eu gosto de mostrar como tema do programa, né? Maravilha de Mulher, é que nós podemos ser maravilha de mulher, né? Não uma mulher maravilha que dá conta de tudo a qualquer custo, mas que a gente pode ser mãe, a gente pode ter uma profissão e a gente pode ser até escritora, autora de livro, né, Fernanda? Verdade. E qual é a sua profissão? O povo de casa vai se surpreender. Gente, eu sou cabeleireira. Há 19 anos trabalho no ramo da beleza. E continua no ramo da beleza. Continua. Nossa, gente, olha, pense. Porque quando a gente pensa em alguém que escreveu um livro, automaticamente, por crenças limitantes, por realmente preconceito, a gente acha que tem que ser alguém da área da educação ou alguém que fez letras, né? E como nasceu esse desejo no seu coração, Fernanda? Então, como eu sou mãe de 3 crianças, né? Eu estava tendo uma dificuldade muito grande por conta das minhas filhas. O que acontece, né? Elas ficavam muito vendo desenho. Eu estava analisando que os desenhos, hoje em dia, não passam muito conteúdo para a criança, né? Então, ensina a fazer bagunça, ensina a sacanear os amiguinhos. Então, dificilmente você vê um desenho que incentiva a criança a aprender algo bom para a vida dela, né? Então, daí eu fiquei analisando, falei, nossa, né? Podia ver alguma coisa para poder mudar isso. Eu posso fazer alguma coisa, né? Então, nos meus 3 anos antes, né? Depois que eu ganhei minha filha, a Ágata, eu acho que sobrecarregou muita coisa, trabalho, criança, ter que dar conta de muitas coisas. Você estava trabalhando no salão, né? Eu já estava trabalhando lá. Lá no salão, você é autônoma, trabalha por serviço ou você tem salário fixo? Eu sou autônoma, eu trabalho pelo que eu ganho. Aí já vem uma outra preocupação também, né? Porque aí você voltou rápido da licença, né? Eu fiquei 15 dias. O pessoal falava assim, gente, 15 dias. Eu tava fazendo sobrancelha já. Porque, graças a Deus, a minha recuperação sempre foi muito rápida, né? Sim. E eu não sei ficar parada, eu sempre fui muito rápido, sempre quis estar fazendo alguma coisa, né? Então, eu voltei muito rápido e aí eu peguei e fui buscar, né, recursos, como que eu poderia estar fazendo. Não, aí eu vou voltar ao assunto da síndrome do pânico, Exato, né? Então, aí eu sofri a síndrome do pânico, fui diagnosticada e tal. E foi logo depois do parto? Foi logo depois. Não foi uma depressão pós-parto, foi síndrome do pânico mesmo? Foi, porque que acontecia? Eu tinha muita angústia e eu ia parar no hospital, parecia que eu estava infartando mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida, muito tranquila. E aí eu ia no médico, fui 3 vezes consecutivas e faziam todos os exames, eu tava mesmo com sintomas. Passava mal. O coração acelerava, tudo, mas eu fazia exames e eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Daí foi que eu fui buscar ajuda, né? Sim. Ajuda, e eu conheci um amigo meu, né, que é o Dudu Marino, até um beijo pra ele. E aí ele me apresentou um processo de coach de vida, onde eu pude analisar toda a minha vida, né? Sim. O que estava acontecendo e tal. E aí eu descobri que eu cuidava de todo mundo, cuidava dos meus filhos, cuidava de todos. No salão das clientes, né? Tudo, mas eu não olhava pra dentro de mim. Então isso me sobrecarregou de uma maneira que
me deu o pânico. E essa busca interna que é muito importante, né, Fernanda? Exatamente, né? Então, quando você vê que alguma coisa está errada, tem que procurar ajuda. Sim. Passa no médico, não tem nada, é alguma coisa interna. Porque a cabeça, interna, que nem minha avó isso. falava, a cabeça manda no corpo. É verdade, Uhum. E aí você passou, e aí você começou a olhar um pouco pra dentro, pra Sim. você mesmo. E aí que veio a ideia do livro? Então, aí eu comecei a ver que existia uma Fernanda que estava escondida ali dentro, né? E aí fui criando os personagens a partir daí, né? Aí eu criei o Leon. E você criava como? Me conta. Você escrevia no computador ou você escrevia num caderno? Menina, como era esse processo? Menina, era tudo na minha cabeça. Aí depois que eu fui buscar ajuda para saber como que eu poderia estar fazendo o livro, aí eu fui vendo o que eu teria que fazer. Primeiramente, eu teria que escrever, porque eu tenho mania de guardar tudo na cabeça. Olha, e o certo é escrever, porque você se perde, né? Não tem como você guardar tudo. E aí eu fui escrevendo cada personagem e fui adaptando a história, né? Cada um com a sua personalidade. E aí sim foi pro papel. Depois foi pro papel. O seu processo Demorou 3 criativo, anos. seu processo criativo, ele acontece em algum momento específico do dia? Exatamente, eu sou muito noturna. Gente do céu, eu espero minhas filhas dormirem, né? Daí eu gosto de arrumar a casa, porque eu gosto de acordar e tá com a casa limpa. Porque daí eu gosto de tomar meu café com tudo limpinho. Gente, não é uma maravilha de mulher? Não é? Pensa bem! Mesmo chegando cansada do trabalho, sabe? Eu chego lá e eu preciso fazer, porque senão eu não consigo deitar e ver que tá tudo bagunçado pra eu acordar no outro dia. Então essa Fernanda, que é mãe, que é esposa, trabalha o dia todo no salão, limpa a casa quando chega em casa e ainda escreve o livro de madrugada. De madrugada. Teve um dia que era 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Com a história na cabeça, Eu falei, ai meu Deus, vou ter que levantar. Aí eu levantei e comecei a escrever. Você tem um cantinho na sua casa ou não? Tenho um cantinho lá que eu gosto de escrever, um escritório quarto para produzir. E teu marido? Não tem ciúmes do livro? Então, não, ele até apoiou. Ele trabalha à noite, então pra mim é bom que à noite as crianças dormem e eu tenho o meu momento só pra mim mesmo. Só pra você. Isso. Por isso que ela levanta da cama de noite, não é? Porque o marido tá trabalhando, né? Porque se o marido estivesse junto, ele ia ficar segurando ali. Ou fica aqui, amor, o que você vai fazer, né? Tem que aproveitar os momentos, né? E aí você foi criando os personagens primeiro, né? Isso. Mas depois eu quero que você explique os personagens para o pessoal de casa. Mas antes de você começar a falar dos personagens, queria que você contasse pra gente desses desafios que você teve no começo, né? Para escrever o livro. Porque como uma profissional da beleza, que trabalha num salão, você não estava nesse meio, né, cultural, vamos dizer, e editorial, né? Como é que foi esse caminho para você? Você tinha recursos financeiros? Então, o grande bloqueio foi quando eu comecei a ver, né, nas editoras que para escrever um livro, para ele ser registrado tudo certinho, é um custo bem elevado, né? Não é assim, eu vou fazer um livro de hoje para amanhã. Porque não é só imprimir, não é o custo da impressão, né? Isso. Você tem que ter a história, tem que fazer uma pesquisa para ver se ela não é plágio, se realmente os personagens são inéditos, né? Exatamente. Então eu busquei ver mesmo a escritora, né, a editora de confiança para poder estar fazendo. Então eu vi que o preço era bem elevado, fui fazendo pesquisa entre uma e outra. Só que eu cheguei numa editora que me identifiquei muito com eles, é bem assim, da maneira que eu penso também, um lugar bem zen, bem tranquilo. Eu falei, tem que ter isso também, aquela sensação de que é ali, né? Exato. Porque pra mim é como se fossem meus filhinhos, né? Sim, isso, com certeza. Os livros são os seus filhos, vão ficar aí pro mundo, né? Isso. Até tem aquela frase, né? Plantar uma árvore, escrever um livro, né? É verdade. Então, aí eu vi que realmente não estava dando no orçamento. E uma coisa interessante que eu esqueci até de contar para você, que esse livro surgiu na pandemia. Então, justamente em março, eu ia sentar lá com a editora para poder estar fechando o contrato. E aí veio aquela vozinha na cabeça, falei, nossa, pandemia. Como vai ser, né? Será que eu vou fazer? Porque era no dia de eu assinar, já eu tinha que dar dando as entradas e tal. E eu trabalho com o meu trabalho mesmo, com o meu suor ali, né? E aí o salão não sabia se ia fechar, se não ia fechar, naquela época no comecinho. Daí eu sempre fui muito assim, de me desafiar, sabe? Desafiar, assim, um limite. Então todas as minhas coisas que eu conquistei até hoje foi no acreditar. Sim. Mesmo não vendo, né? Pra mim eu chamo muito de fé, eu tenho muita fé em Deus. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer.
Aí nesse dia eu fui lá, sentei com eles e assinei. Só que assim, antes disso, eu comecei a conversar com os meus clientes, né? Sim. Eu falei, olha, eu tô querendo fazer um livro e tal, e eu tô buscando, eu preciso de 25 pessoas doando R$100. Que é pelo menos... Os parceiros, gente, olha parceiros. como é importante nós buscarmos os parceiros. Porque para você era um custo muito elevado o livro todo, né? Mas o que você fez? Você fatiou, né? Esse custo e aí buscou os parceiros. Eu fiz um plano de ação. Falei, deixa eu ver, eu preciso fazer o livro, deixa eu ver o que eu preciso captar para poder que isso aconteça, né? Fazer com que isso aconteça. E aí eu fui atrás de algumas pessoas que eu conhecia, os amigos do salão, tudo, e foi muito bom, que as coisas, quando é de Deus, acontecem muito assim, parece que muito simples, né? Então as pessoas falam, não, filha, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E fui juntando dinheiro, vou te ajudar. E eu fui na editora, dei uns cheques lá, 4 cheques. Seja que Deus quiser. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, sabe? E aí foi acontecendo e foi que eu consegui dar o início, né, de estar fazendo o livro. Sim, ele foi... A estreia, não é estreia, como é que chama? O lançamento. O lançamento, fugiu a palavra. E foi rápido, foi rápido, né? Foi assim, eu comecei na pandemia em março e o lançamento foi dia 20 de novembro. Agora que passou, tá bem recente. É bem recente, né? Isso. E você fez esse livro com parceiros também... Tem de empresas. De empresas. Tem as empresas aqui... E tem também os parceiros... As pessoas físicas. As pessoas os físicas. Amigos. Os amigos. Aí eu coloquei o nomezinho deles como apoio cultural também. Como apoio cultural, né? Gente, essa história da Fernanda nos traz uma reflexão, né? Que não precisa você estar no ramo, né, Fernanda? Editorial ou da educação, mas você tem uma ideia, é importante você colocar no papel, você tem um desejo, é importante ir lá e fazer, né? Sim. E não se limitar pela sua capacidade financeira, porque se você se limitasse pela capacidade financeira, provavelmente não teria nascido essa obra-prima aqui que é sua. Com certeza. Uma das coisas que eu sempre falo, gente, a gente não acredita na nossa capacidade, sabe? A gente pensa, eu não vou conseguir. Vem aquela vozinha, larga a mão, isso aí não vai dar certo. Mas vai muito dinheiro e é desgastante, porque daí você vai fazer o personagem, não é assim que eu gostei, é assado. Tem, sabe, até chegar dá trabalho, a pessoa pensar, realmente colocar no papel o que você quer. Eu tive uma ajudinha até. Então tá. Nós vamos pro intervalo. Porque a gente já viu que a gente gosta de falar. Tanto eu quanto a Fernanda, né, Fernanda? Verdade. Nós vamos pro intervalo e na volta do intervalo ela vai falar sobre os personagens. Vai contar pra gente quais são esses personagens, do que trata o livro, tá? O programa Maravilha de Mulher já volta. Programa Maravilha de Mulher está de volta com a Fernanda Almeida, escritora, olha, lançou um livro, Super Amiguinhos, e ela vai contar agora um pouco sobre esse livro, né? Que legal. Os personagens, né, Fernanda? Me conta dos personagens. Então, esse livro Super Amiguinhos nasceu há 3 anos atrás, né? E aí eu cheguei pro meu filho um dia, tava conversando com ele, falei, filho, o Pedro, né, de 13 anos. 13 anos. Isso. Falei, filha, a mamãe queria fazer um livro, o que você acha? A gente conversou bastante, ele pegou e eu falei assim, eu queria que você desenhasse pra mamãe, que ele gosta muito de desenhar. Aí ele fez o esboço de alguns personagens pra mim. Daí eu gostei muito, esse Leon tá praticamente idêntico com o que ele fez, né? O Leon, ele é o koala, né? Ele é o koala e eu inspirei ele através de um amigo meu que me mostrou, que ele me mostrou que a vida, a gente só olha de um sentido, né? E às vezes esse sentido acaba sufocando muito a gente não vê a saída. E aí ele me ensinou que você tem que aprender a olhar nos 360 graus, né? Todos os ângulos. Todos os ângulos. Porque daí você vê que você não é limitada. Talvez essa maneira que você enxergue não é o certo pra você, entendeu? Não é daquele jeito que você vê, né? Então o Leon, ele demonstra muito isso. Ele mostra pros amiguinhos uma outra maneira de viver a vida, né? Então, assim, em vez de julgar, por que você não brinca junto, né? Então, foi isso. Esse é o Leon. Aí tem os 2 esquilos, que eu não coloquei nome neles, porque ele representa as pessoas que apontam o dedo, te julgam sem te conhecer.
né? Que existe muito por aí, isso acontece muito. Então eu não quis colocar nome pra... Porque é muito arriscado, né? De repente você coloca um nome numa pessoa que não tem o ato muito bom, né? Sim. Uma conduta muito boa. E aí se aquela criança de repente tá lendo o livro e coincidentemente ela tem um nome igual, né? Aí eu pensei justamente nisso. Falei, as pessoas falaram, nossa, mas você não vai colocar o nome? Eu falei, não, esse não vai ter nome. Isso, e aí você chama de como? São os esquilos. Os esquilos, que daí são dois, que um vai apontando, eles vão conversando entre si e julgando os outros animais, porque eles olham as diferenças. Nossa, por que ela é assim, a onça? Por que ela tem a pinta diferente, né? Será que ela pintou em algum lugar? Então, ele sempre julga, critica, porque é assim. Então, eu não coloquei. Aí tem a Cindy, né? Que é a minha princesinha aqui, que eu tenho o maior carinho por ela. E a Cindy, ela sofreu um acidente, né? Quando ela foi tentar ajudar o irmão dela. E ela, né? Ela superou as dificuldades dela. Ela é a cadeirante. Ela anda na E é a personagem principal. Isso. Ela é a queridinha aqui do livro, né? Que eu quis mostrar para as pessoas muitas vezes olham para um cadeirante, algumas pessoas que têm limitações físicas e olham com dó. Só que eu quero falar para vocês que essas pessoas têm uma história ali por trás disso, sabe? E elas podem passar muito ensinamento para você. E não menospreze não, viu? Porque eles são muito mais fortes até que a gente, às vezes. É verdade. Olha, eu conheço pessoas que levantam cedo e vai trabalhar e tá lá com a bengala ou cadeira de roda e tem muita coisa pra ensinar pra gente. Muita garra, né? Muita garra e disposição, né? Então, a Cindy... E ela é bem vaidosa, né? Ela é super vaidosinha. Então, eu olhei pra ela e falei, não, tem que ter um lacinho, tem que ter uma pulseirinha, uma roupinha despojada... E mostrar que ela, independente das limitações, né, de andar, mas ela se adaptou e ela vive de uma maneira feliz e é organizada também. Ela é super organizada. Ao contrário do irmão dela, o Gil. Aí o Gil é o irmãozinho da Cindy, né? E ele vai tentar ajudar ela e todas as vezes ele cai, ele é atrapalhado, vive cheio de arranhado. Então ele é o atrapalhado aqui da turma. E também um olhar diferenciado, né? Pra esse tipo de pessoa, né? Pra essas pessoas, né? Então, aí tem a onça pintada, que eu inspirei em mim, né? Aquela cabeleireira da floresta. Então, ela gosta de estar arrumando os amiguinhos, dando palpite, de pentear o cabelo de um lado, de outro, usar tipo de acessórios. E ela tem umas pintas diferenciadas, é isso? Isso, as pintas dela são mais elevadas, né? Então, ela, mesmo assim, mesmo as pessoas julgando, ela não perde a felicidade dela. Ela sempre quer estar junto com os amigos e reunir a turma. Sim. E esse segundo aqui, o segundo é o outro esquilo, que os dois são irmãos. São os dois esquilos, né? Isso. Nossa, e tudo isso saiu da sua cabeça do nada? Todos os personagens foi juntando. Começou com o Leon, né? Daí a Cindy, né? Eu quis mostrar algo para as minhas filhas. Teve um dia que eu saí com ela... E ela viu... Não, na verdade, ela viu um videozinho que eu mostrei no YouTube. Uma mocinha que ela falava e ela tinha dificuldade no falar. Daí a minha filha perguntou assim, mamãe, quando que ela vai melhorar? Né? Daí eu falei assim, filha, ela não vai melhorar. Ela é assim e ela consegue se comunicar assim, né, filha? Existem pessoas que são dessa forma. Não é porque ela fala diferente que ela não sabe falar. Ela fala da maneira dela. A gente procura entender, né? Então, eu quis mostrar pra ela que existe pessoas que andam de cadeira de roda, que falam diferente, mas que é um ser humano que tá ali dentro, né? Exatamente, assim como a gente. Exatamente. Então, o livro todo, toda a história é voltada para essa diversidade, né? Isso. A inclusão social. A inclusão social. Isso. E você já tem novos projetos? Eu já tô pensando no segundo livro já, viu? Nossa, porque parece que é uma coisinha que vem aqui dentro. Na verdade, agora eu tô pensando bastante nas musiquinhas. Porque eu já escrevi algumas músicas, né? E eu tenho muita vontade de estar lançando o próximo livro já com música. E você tem vontade de mudar de profissão, Fernanda? Menina, eu não me vejo fora do salão. Eu amo aquele lugar. Isso é surpreendente, porque são duas vertentes totalmente diferentes, né? Você tá falando, e como eu fui professora, né? Eu fui professora 15 anos, 12 anos na mesma escola. Então, você já tá falando, eu já tô pensando no cenário de educação infantil, dos livros nas escolas, né? Desse livro ser vendido para as bibliotecas municipais, e assim por diante, né? Entregue para os alunos no começo do ano, desenvolvendo trabalhos pedagógicos com relação ao livro, projetos, interdisciplinaridade.
Por que disciplinares, né? Porque isso faz parte do que eu vivi durante 15 anos, né? Então, enquanto você está falando, eu já estou aqui, né? Como se eu estivesse ali na escola, já pensando em toda essa estrutura. E aí eu fico pensando, e você? Você não consegue, não tem esse desejo de linkar para ir para a escola? Então, eu nunca pensei nessa situação, assim, de estar na parte de professora, assim, de educação, né? Isso. Até... Na verdade, seria uma sala de leitura. Ah, sim. Até no lançamento do livro, muitas pessoas vieram me perguntar, né? Falaram, nossa, Fernanda, que interessante, né? Você lançar um livro. E você já pensou em lançar um livro, assim, em histórias que você já escutou no salão? Porque lá a gente escuta muitas coisas, né? Sim. A gente participa também da vida da pessoa, você vai evoluindo com ela. Tem pessoas lá que eu conheci, nossa, eu não posso falar muito, porque eu não sou tão velha assim, né, gente? Por favor. Mas aí, 20 anos, assim, que você conhece, a pessoa não era nem mãe, daqui a pouco já é mãe, você já corta o cabelo da filha. E aí você vai passando pela vida das pessoas e vai aprendendo a história dela, né? Tem muitas histórias interessantes. Mas eu nunca me coloquei, assim, pra mudar, não, de ramo. Não ainda, né? Ainda não. Ainda não. Mas olha, uma coisa eu posso te garantir. Quando este mosquitinho te pica, né, dessa área cultural, de criação, a tendência é só você produzir cada vez mais, né? Eu imagino. Então, Fernanda, assim, a partir do momento que você for lançando outros livros, né, talvez você vai sentir necessidade de outras coisas, né? De um curso. Você chegou a fazer a universidade? Não, eu nem cheguei a fazer. Olha, gente, que interessante. Como a gente não pode se limitar ao estudo acadêmico. É verdade. Né? A gente não pode, porque... Eu sempre quis fazer psicologia, na verdade, né? Mas aí eu fui buscar, assim, depois de que eu já tinha os meus filhos todos... E eu pensei, né? Até esse ano eu tava conversando com uma cliente minha, nossa, vontade de fazer psicologia. Aí eu tô buscando cursos assim, mas não assim na área, não assim para ser profissional, mas para o meu conhecimento próprio na área de psicanálise. Tô achando, nossa, fantástico. Muito bom, Fernanda. Fantástico. Gosto muito. Tenho algumas amigas, tenho a Jurema, né, que inclusive foi entrevistada aqui, que fez, né, a psicanálise, e vai te ajudar muito nesse processo criativo, porque você vai começar a entender o psique humano, né? E aí você já tem aí a escritora, né, aflorada, imagine, né? É verdade, vai ser um conjunto muito bom. Isso, vai ser muito legal mesmo você fazer psicanálise. Vai ser, né? E o salão vai continuar exercendo, né? Lá a gente acaba sendo um pouquinho de psicólogo ali dentro, né? Porque você escuta muitas coisas e você acaba ouvindo bastante, né? Então você aprende o dom da escuta. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de falar e agora com alguns cursos de psicanálise que eu tenho feito assim, né? Eu vejo que a escuta é fundamental. Fundamental. O silêncio também faz parte do aprendizado, né? E também a respiração, meditação, porque às vezes você fica muito na correria no dia a dia e você mal se olha. Sim, precisa se cuidar, né? Precisa se cuidar, tanto internamente, né? Aprender a respirar direito, quanto também alimentação e se cuidar mesmo externamente, né? Porque você tem que estar bem para você cuidar do outro. Exato. Fernanda, agora a pessoa lá de casa deve estar se perguntando, quero comprar este livro, como eu faço? Ai, gente, olha só, esse livro eu mesmo estou vendendo, não coloquei em lugar nenhum, né? É um ótimo presente para estar dando de Natal aí. Exatamente. E aí é só contatar no WhatsApp. Tem WhatsApp. Tá, nós vamos deixar o WhatsApp aqui pra você, tá bom? Legal. E aí entra em contato contigo. Isso, é direto comigo. Olha que ótimo. Então é uma produção independente, né? Isso. Legal. Então, gente, nada melhor, né, do que a gente presentear as crianças, né? Com um livro infantil que fale, né, sobre a inclusão social, sobre esses personagens maravilhosos e uma praticamente joseense, né? Que veio pra cá muito cedo, né? E quem sabe futuramente vira um desenho, né, gente? Porque de início eu gostaria muito de ter feito um desenho, mas ainda não chegou a oportunidade, mas vai chegar. Vai sim, Fernanda. Eu creio nisso também. Parabéns, viu, Fernanda? Obrigada, viu? Por ser essa mulher, né? Essa maravilha de mulher que você é, por ser mãe, por ser esposa, por ser cabeleireira, né? E por ser escritora, tá? Obrigada. Fico muito feliz de te receber aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que logo, logo você vai vir aqui
falar sobre outro livro, né? Ai, tomara. Gente, obrigada pela oportunidade, viu? Eu gostei muito de estar aqui no programa de vocês. E gostaria aqui de estar lendo algum trechinho aqui do livro de Augusto Cury, se você me permitir. Sim, claro. Na verdade, é uma reflexão, tá, gente? Que eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho, porque muitas vezes a gente anda muito no automático, né? E esse livro eu gostei bastante, porque dá umas dicasinhas, umas perguntinhas pra gente, que dá pra gente acordar, sabe? Então, eu vou ler rapidinho, ó. A vida é uma joia única no teatro da vida. Todos temos uma rica história. Você tem investido em qualidade de vida ou tem sido uma máquina de trabalhar? Qual o valor real que você dá para a sua vida e para as pessoas que ama? Toda discriminação é desinteligente. Você sentiu ou se sente inferior às pessoas? Resgatar a liderança do eu é tomar decisões conscientes. O que mais o perturba no teatro da sua mente? Que decisões você tem adiado na sua vida? Um eu frágil não é o autor da sua história. Não tem metas, objetivos. Não intervém dentro de si mesmo. Perpetua suas misérias psíquicas. Você é irritado e ansioso? É impulsivo e intolerante? Cobra demais de si mesmo? Cobra excessivamente das pessoas? Que características da sua personalidade você deseja superar? O amor era o fundamento da sabedoria do mestre dos mestres, que é Jesus, né? Quanto você ama a vida? O mestre dos mestres usava o silêncio para pensar antes de reagir e resgatar a liderança do eu. Você usa o silêncio nas situações tensas? Você consegue ter domínio próprio e surpreender seus colegas de trabalho e seus familiares quando eles o decepcionam? Maravilhoso, né, gente? Boa reflexão, gente. Boa reflexão, e eu já estou vendo alguém trabalhando com roda de leitura. O programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo e na volta teremos Kate Rodrigues falando sobre Natal e como compor a mesa. Não saia daí, fique aí que já voltamos. Maravilha de Mulher está de volta e nós estamos nos aproximando de uma data festiva que é o Natal, não é verdade? E no Natal as pessoas costumam se reunir com a família. Neste ano nós vamos ter que fazer um pouco diferente, né? Não vamos poder fazer aquele aglomerado de família de várias gerações, mas você pode em casa preparar uma ceia bem gostosa para a tua família, para as pessoas que estão com você dentro da tua casa. E hoje nós estamos recebendo aqui a Kate Rodrigues. Ela é... Tudo bem, Kate? Tudo bom. Ela é diretora de uma escola bíblica chamada Rema, mas ela também trabalha na igreja, né, Kate? Isso. Auxiliando, ajudando as mulheres a compor a mesa. Kate, Isso obrigada, mesmo. viu? Obrigada a você, Aurora. É um prazer, viu, estar aqui com você e no seu programa. E a gente sempre gosta de trazer pessoas diferentes. E, gente, a Kate é a primeira convidada que não é de São José dos Campos. Nós estamos expandindo para o Vale do Paraíba. A Kate é de Taubaté. Por Isso. enquanto, né, Kate? Não, Taubaté. 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 É. Ah, então tá. Então vamos lá, Kate. Kate, quando que você começou a se interessar pela mesa posta? Então, já tem um bom tempo que eu comecei a me interessar por mesas, e não exatamente por mesa, mas o que ela significa e representa, né? Sim. Porque não é só você montar uma mesa, tem todo um significado. Sim. E eu também aprendi muito sobre hospitalidade, né? A Bíblia também diz assim que aqueles que são bons hospitaleiros recebem anjos, né? Então eu aprendi muito sobre hospitalidade. E você preparar uma mesa para as pessoas, primeiramente para aqueles que convivem com você, na sua casa, sua família, e para receber outras pessoas, é um ato de amor e honra. Com certeza. A pessoa sentar-se à mesa, né? Hoje, assim, Isso. durante muito tempo, a gente viu muitas famílias comendo na frente da TV, cada um comendo no seu horário, cada um do tipo, se vira aí com alguma coisa para comer, né? Isso E mesmo. aí, o sentar-se à mesa é um resgate, né? Exatamente. E remete mesmo a essa questão da honra, né? E o que você trouxe pra gente hoje?
Então, como você já bem disse, este ano é um ano atípico, né? Nós Sim. não vamos poder nos reunir da forma que gostaríamos com muitas pessoas, mas com certeza você pode se reunir à mesa, né? Com aqueles que estão na sua casa, os mais próximos. E eu trouxe uma opção, algo... Às vezes você pode pensar assim, mas pra que eu vou fazer a mesa? Eu não tenho louça, eu não tenho... É muito caro, é muito né? caro, mas pessoas isso... pensam. Pensam mesmo, mas isso é um engano. Porque todo mundo tem um prato em casa. Sim. Todo mundo sim. tem um talher, todo mundo tem um copo, né? É verdade. Então, essa não é uma desculpa. Com certeza, se você tiver condições de poder comprar a louça que você gostaria, ok, é ótimo, compre mesmo. Mas se você não tiver, use aquilo que você tem. E hoje, Kate, as lojas... Elas estão fazendo vários níveis, né? De Isso. porcelana e assim por diante, né? Isso. Então, você tem desde aquela mais cara, como você também tem as mais simples, né? Que vende avulso, Isso. prato, né? Isso, exatamente. Tem para todos os gostos, para todos os bolsos, né? Então, o que Primeiro eu trouxe aqui embaixo é um objeto. Esse objeto. Isso. Qual é o nome aqui dele? É um suplá. É um suplá. Isso é um suplá, né? Para que serve o suplá? É um prato de apoio para um prato de refeição. Então, o suplá, ele sempre vai em cima ou da mesa, ou de uma toalha, ou de um jogo americano de tecido. Isso, nós estávamos falando, inclusive, nos bastidores, né, Kate? Como nós colocamos a toalha, então não precisa ter a necessidade de colocar o jogo americano, é isso? Não precisa. Ou a toalha, ou o jogo americano, porque eles têm a mesma função, que é proteger a mesa. Certo. Né? Então, o suplá sempre vai em cima da toalha ou de um do jogo americano, o que você preferir. Sim, essa era uma dúvida que eu tinha. Porque em casa eu não trabalho muito com toalha, eu trabalho mais com jogo americano. E aí eu sempre pensava, posso colocar um suplá em cima de um jogo americano? Né? Posso. Pode, Então, pode. E hoje nós temos muitas opções de jogos americanos, tanto quadrado, redondo, retangular, eles têm a mesma função. Certo, ótimo. E aí depois o prato. O prato raso, que é um prato de raso, refeição. De refeição, Isso. certo. Em cima do suplá. E o guardanapo de guardanapo. tecido. E olha esse Porta-guardanapo. porta-guardanapo. Que simples. É aquele... E esse daqui foi eu que fiz. Olha que Eu lindo. trouxe justamente para mostrar que é uma coisa muito simples. Esse laço foi um laço que sobrou da minha decoração de Natal, da minha árvore de Natal. Só uma argolinha de madeira e cola quente, mais nada. Então, assim, mesmo que a pessoa, nesse momento, né, esteja passando por uma situação financeira um pouco mais restrita, né, não possa fazer aquisição, não possa ir numa loja de decoração comprar, ela consegue comprar uma fitinha e organizar. Isso, o exatamente. Com porta-guardanapo. criatividade você consegue fazer muitas opções, né? Então, essa daqui é uma opção bem simples e bem barata. E os talheres. Os talheres, né? Isso. Aqui está os talheres de Eu refeição. vi que você colocou a faca à direita e o garfo à esquerda, Isso. né? Muita gente coloca um do ladinho do outro, mas o correto é essa composição, certo? Isso de acordo com a etiqueta, né? Aqui tá uma mesa mais informal, não tá com todos os pratos, todos os talheres que a Sim. gente usa formalmente, porque na nossa casa a gente, né, é bem informal, não precisa de isso. vários talheres, Sim. não é? E a opção, e hoje o nosso motivo, o nosso objetivo é justamente simplificar para você que está em casa. É tornar algo bem simples, bonito, agradável, com amor, né? Isso mesmo. Aí fica bem harmonioso. Sim. E a regrinha de Gente, etiqueta olha que lindo, né? Dourado. dourado para combinar com Com o com suplá. o suplá, com a decoração. Certo. E qual é a regrinha A que você fala? regrinha de etiqueta é bem simples para você memorizar. Tudo que for feminino ou a faca, tudo que for feminino, a faca, a taça ou a bebida, a colher fica do lado direito. Tudo que for masculino, o garfo ou o guardanapo também poderia estar desse lado, fica do lado esquerdo. Certo. Então, tudo que for feminino, direito, tudo que for masculino, do lado esquerdo. Super, super, super bacana. E aí você trouxe uma outra opção que é do café, né? Outra opção do café. Aí a gente vai trocar aqui.
rapidamente. Isso. Por aqui. Esse jogo, ele é bem informal, é algo que a gente usa. Na verdade, ele não se chama suplá, ele se chama jogo americano redondo, né? Certo. Porque o suplá a gente já viu que é aquele prato que tem encaixa, né? Um fundinho, Certo. E ele é daquela madeira, né? É uma madeirinha com uma capinha, ó. Muito fácil de você Isso é legal encontrar. porque você compra uma vez só a madeira Isso. e faz Várias quantas capinhas. capas você quiser. Pra usar. Certo. Aí a gente vai montar. E esse aqui bem na cor de Natal, né, É. gente? Bem na cor de Natal. Vamos montar então uma mesa de café. Xícara. E eu gosto dessa copo. versatilidade, sabe? Isso. Da mesma mesa e a gente com poucos objetos a gente consegue mudar, né? Isso mesmo. Uma opção muito boa para quem tá começando é adquirir louça branca. Então, eu também, na minha casa, eu tenho louça branca. Porque a gente consegue fazer mais variações, Isso. né? Combina com tudo. E Com você tudo. pode colocar vários jogos americanos. Olha eu fazendo errado. Olha, isso. Aqui, deste lado. Não, é deste lado. Aqui, ó. Aqui assim, do olha, outro tá vendo? lado. Quem sabe faz aqui na hora. E aí, no dia 25, nada melhor do que mesinha de acordar café. aqui o copo. Isso. E deixar já a mesa montada pra tua família pra tomar um café, né? E o guardanapo? E o a gente guardanapo, pode isso. usar guardanapo de papel. Hoje em dia tem uma infinidade. Tem aquele branquinho que todo mundo conhece, todo mundo tem em casa, né? Pode colocar aqui, ó, do ladinho do garfo. E também tem o decoradinho. Eu trouxe esse de Natal, De Natal. ó. De Natal. Olha que lindo esse Pode de Natal. colocar também. E você encontra no mercado, a gente encontra no mercado. Qualquer lojinha de R$1,99, mercado, papelaria, você encontra. E fica charmoso, E dá né? um charminho. Aí tá montado a mesa de café. De café. Kate, e qual é a importância que você vê das famílias voltarem a sentar à mesa? É muito importante. Sabia, Aurora, que a primeira vez que mesa tem um livro que ele é de sabedoria milenar, não é? Que é a Bíblia. Sim. A Bíblia é um livro muito atual e você acha respostas para eu te garanto que para qualquer dúvida que você tenha. Então, nesse livro, a primeira vez que a palavra mesa foi mencionado foi no segundo livro da Bíblia, que chama Êxodo 25, é Deus dando instruções a Moisés para construir o tabernáculo. E lá, Deus dá instruções para Moisés de como construir a mesa. Olha. É a primeira vez que mesa é mencionado. E ele dá instruções de medidas, como seria o padrão. Então, é uma mesa com 4 cantos e 4 pés. Como uma mesa convencional. Lógico que hoje em dia a gente tem vários modelos de mesa. Sim. Mas o padrão convencional, a primeira vez foi mencionado na Bíblia. Olha que interessante. Gente, muito interessante, né? Saber, então, que é uma referência bíblica, né? Isso. É uma vontade de Deus, é um pensamento de Deus para nós, né? Que Isso sentarmos mesmo. E quantos problemas a gente evitaria, né? Se todos nós pudéssemos sentar à mesa todos os dias com os nossos filhos, né? Com certeza. Porque instruções são dadas à mesa, né? Muitas vezes, né? Tem uma pesquisa de uma universidade americana que diz que eles não sabem como é que isso funciona, que é como se fosse uma coisa mágica. Mas crianças e adolescentes que têm o hábito regular de sentar à mesa com seus pais, fazerem no mínimo 5 refeições, durante o mês, né? 5 refeições, eles são crianças e adolescentes que não se envolvem com briga, sexo ilícito, com drogas e têm um bom desempenho acadêmico e emocional. Nossa, muito legal. Nós vamos para o intervalo e depois do intervalo nós vamos continuar conversando com a Kate um pouco sobre mesa e um pouco também sobre o Natal, sobre o espírito natalino, sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui, que todo mundo fica muito mais
querendo, né, o aconchego, fica mais em família, não saia daí, viu? Fique aí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta. Estamos recebendo hoje na nossa casa, no nosso programa, a Kate Rodrigues, que é diretora de uma... vice-diretora, né? Isso. Vice-diretora de uma escola de treinamento bíblico chamado Rema, né? Isso mesmo. E aí a pessoa ideal, que estudou bastante a Bíblia, né? Uma pessoa que está ali na igreja, vivenciando bastante a palavra, para falar um pouco pra gente sobre o Natal, né, Kate? Muitas pessoas estão preocupadas, né? Porque foi um ano atípico, foi um ano que trouxe desafios para muita gente, e às vezes você de casa pode estar se pensando como vai ser o Natal, né? Eu preciso comprar roupa para os meus filhos, eu preciso comprar presentes, né? Claro que tudo isso é lícito, né, Kate? Com certeza. Né? Mas nós vamos falar um pouco sobre o que realmente representa o Natal na vida das pessoas, né? Sim, primeira coisa, a pessoa precisa entender o que é o Natal, né? Natal é uma época de você celebrar Jesus. Muitas pessoas falam assim, mas Jesus não nasceu no dia 25. Uhum. De fato, a Bíblia não menciona uma data, né? E a gente não sabe qual foi a data, mas ele nasceu. Sim. Né? Isso é o importante. Sim. Então, se tem uma data pra gente celebrar que Jesus nasceu, com certeza vamos celebrar, Sim. não é? É a mesma coisa, você celebra o aniversário do seu filho, porque você ama ele e você quer celebrar. Sim. Então, vamos celebrar sim, Jesus nasceu e isso é o sentido do Natal. Sim. Né? É estar com a família, né? Isso, exatamente. Estar neste momento vivenciando a família, evidenciando, né? Estando à mesa, como nós já conversamos um pouco, né, Kate? Isso. E me fala uma coisa, Kate, você costuma passar os natais onde? Normalmente, por causa do nosso trabalho, normalmente nós passamos o Natal reunidos em família, mas sempre em casa, né? Em casa. Sempre em casa. Em casa mesmo, né? Sempre com as pessoas mais próximas, mas a gente sempre nunca deixa de passar e nem de celebrar a data. A data. Isso é muito importante, né? A gente frisar, porque as pessoas não gostam de valorizar algumas datas porque pensam que é só religiosidade, e não é, né? Não, é o fato de como você entende aquilo, né? Nós entendemos que Jesus nasceu com um propósito que é salvar a humanidade. Então, isso é algo que nós devemos celebrar, sim, sempre com a consciência, né? Natal não é aquele monte de presente, embora é muito bom ganhar presente, né? E você pode dar, sim, presente para quem você ama, é uma forma de demonstrar o seu amor, honra e gratidão, né, para essas pessoas, mas esse não é o sentido. Então, às vezes a pessoa fica assim, mas este ano como está atípico, eu não vou poder comprar o que eu gostaria, eu não tenho dinheiro, então eu não quero passar o Natal. Não, celebre sim o Natal, né? Reconheça que Jesus nasceu por sua causa. Sim, uma coisa que eu tenho verificado ultimamente no Facebook, né? Muitas pessoas falando, que eu gostaria de apagar 2020 do calendário, né? E hoje eu li uma postagem de uma pessoa que dizia, mas como apagar 2020? 2020 nós aprendemos tanta coisa. Verdade. Foi um ano tão bom nesse sentido que nós pudemos estar mais com a família, podemos valorizar a nossa saúde, podemos agradecer, né? Então, está findando o ano e eu penso, Kate, que a gente precisa ter esse momento de gratidão, né? Sim. Com Deus, né? Por tudo que nós vivemos em 2020 e o quanto que nós fomos supridos, né? O quanto que nós fomos cuidados, o quanto que, mesmo diante de tantas circunstâncias, nós fomos protegidos, né? Isso mesmo. Tudo depende da forma como que você está olhando, né? É aquela história do copo. O copo, você vê ele meio cheio ou meio vazio. Sim. Tudo depende da sua forma de enxergar as coisas. Exatamente, né? E você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas em relação a isso, a essa visão do como foi o ano de 2020?
Sim, de fato, o ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado, né? A gente passou por situações que a gente nunca passou. Sim. E nunca nem pensou em passar, mas passamos por elas. Então, foi um ano que a gente aprendeu muitas coisas, a gente se reinventou em muitas áreas. Então, não tem esse pensamento, ai, graças a Deus acabou 2020, que ano terrível. Não, foi um ano em que com certeza você tirou coisas boas, né, deste ano. Com certeza, se você for olhar lá para trás, com certeza, algo bom aconteceu neste ano. Sim, em todas as esferas, né, eu percebo que as pessoas no trabalho precisaram se reinventar na questão do home office, muita gente ficou em casa, né, algumas pessoas mudaram de profissão, algumas pessoas tiveram que se adaptar, né, nós vimos aí as igrejas fazendo os cultos pelas lives, né, e eu fiquei pensando esses dias, analisando tudo isso que aconteceu, o quanto de profissionais surgiram a partir disso. Isso mesmo. Né? Porque se você vê as pessoas tendo que aprender a lidar com a internet, a lidar com o YouTube, né? E foi crescimento, né, Kate? Porque tem situações que nos forçam a crescer. Sim. Então você vai ter que fazer alguma coisa. E essa foi uma situação, né? Uma situação, exatamente. Você é de onde, Kate? Qual é a cidade que você nasceu? Eu sou de São Paulo mesmo. Eu nasci em São Paulo, na capital, mas fui com 10 anos para Pouso Alegre, sul de Minas. Sul de Minas. Aí fiquei lá até os meus 19 anos, que foi quando eu, já casada, voltei para São Paulo. E o marido, então, é de lá, do sul de Minas. Ele é de Itajubá, sul de Minas. E aí conheceu o mineirinho, casou com o mineirinho. Eu fui para lá só para buscar meu marido e pois voltar para São Paulo. Exatamente. E aí voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo. Depois, quais cidades você já morou? Então, a gente ficou em São Paulo. Capital. Na capital, na Zona Leste, né? Nós morávamos. E ficamos lá por 8 anos. E estamos em Taubaté. Em Taubaté agora desde 2015. 2015. Isso. E você já viu diferença em Taubaté de 2015 para 2020? Muita diferença. A cidade já cresceu, né, Kate? Cresceu demais. E só vai melhorar, só vai Com avançar, certeza, né? E vai melhorar muito mais. Tá tendo bastante obras lá de viária, né? De carro, de mão. Isso. Acho que já estão projetando com crescimento aí, né? Taubaté é uma cidade muito bem centralizada, né? Ela tá perto de São Paulo, de São José, tá perto da praia, perto de Campos do Jordão. Então, é uma cidade que você tem várias opções muito próximas. O que você sente por Taubaté? Eu sinto muito amor, amo a cidade de Taubaté, a cidade que nos acolheu de coração, e eu sei que tem grandes coisas que ainda vão acontecer naquela cidade. Sim, eu também creio nisso, viu, Kate? Avançando, né? Isso mesmo. Avançando. E com relação ao seu trabalho, né? A escola que você é vice-diretora, né? Como é essa escola? É uma escola bíblica, né? É uma escola de teologia, e você aprende a palavra na prática. Então, não é só o que você ouve na Bíblia, algo que você leu e você não está entendendo, não sabe, não. Você vai aprender lá coisas na prática. Como que você pode aplicar aquilo que está na Bíblia na prática? Por exemplo, no seu casamento, coisas que estão lá que eu preciso pôr em prática para ver uma melhora. Na criação dos filhos, na minha vida profissional, em todas as áreas. Você vai ter ensinamentos na prática. Ela é dividida por temas, né? E aí dentro desse tema eles trazem várias apontamentos bíblicos, né? Isso. Mais do que uma citação para comprovar que aquilo deve ser feito, né? Isso, é dividido em 2 anos e em 24 matérias. Olha, mas muito legal. 2 anos que passa muito rápido. Quem fez o Rema, com certeza tem pra te dizer isso. Passou os 2 anos e eu nem percebi. Sim, eu fiz já. Então eu sei como é muito rápido, passa realmente muito rápido. E é para todas as igrejas, né, Isso, Kate? é para todos os cristãos. Então, se você é cristão e tem o desejo de conhecer mais da palavra, às vezes você tá lá lendo, não tô entendendo, essa escola é para você. Para você conhecer a palavra e poder colocar em prática na sua vida. Ótimo. Tá vendo? A gente já também. Olha quanta coisa a gente conversou.
nesses 2 blocos. Nós falamos de mesa posta, nós falamos do Natal, né, em si, e falamos ainda da escola, né? A gente acaba envolvendo. Mulher é assim, né? Mulher, uma vez alguém falou, né, que o homem, quando ele vai falar, ele abre a gaveta de um assunto, e aí ele finaliza aquele assunto e fecha a gaveta. E mulher, não. Mulher começa a falar um assunto, deixa a gaveta aberta, vai para outro assunto, deixa a gaveta aberta, e quando vê, tá falando de tudo, né? É verdade, é isso mesmo. E a Kate é mãe. Eu sou mãe de um menino de 11 anos, o Nicolas. Ele faz 12 dia 21 de dezembro, pertinho do Natal. Pertinho do Natal. Foi um presente realmente de Natal, Foi um presente, né? de Natal. Quase que eu passo o Natal no hospital. É verdade, porque aí você teve alta provavelmente na véspera de Natal. Foi no dia 23 eu saí do hospital. Chegou em casa. Ainda deu tempo de passar o Natal em casa. De passar o Natal com em pacotinho. casa. Isso é muito bom. E o Nicolas, ele já nasceu em São Paulo. O Nicolas nasceu em São Paulo. Paulista. Isso, mas veio pra Taubaté muito feliz, ama Taubaté. Porque ele era pequenininho quando ele veio pra Taubaté, né? Quando a gente vai pra São Paulo pra fazer alguma coisa, ele, não, mãe, eu gosto de Taubaté. Porque daí já é uma diferença muito grande, assim, né? De estrutura, de localização, né? Pra ele que tem vai fazer 12 anos, então ainda é um mundo muito diferente, né? A gente tem que se preparar para ir para São Paulo. Acaba acontecendo mesmo, né? Porque muitos dos cursos, muitas coisas estão lá, né? Dos eventos. Mas enquanto adolescente, o aconchego da cidade do interior ainda é melhor, né? Isso mesmo. Kate, muito bom te receber aqui no nosso programa. Bênção, você é uma pessoa que transmite uma paz muito grande, né? Uma pessoa calma. E eu queria que você deixasse um recado para as pessoas de casa, né? Uma mensagem para esse momento do Natal. Sim, primeiro, muito obrigada, Aurora, de novo, por estar aqui no seu programa. Você abriu as portas e a oportunidade para mim. Muito obrigada mesmo. E o que eu queria deixar para você tenha alguma coisa em que você pode se apegar, né? Nós temos algo que a gente pode se apegar. Sabe quando tá dando tudo errado, quando você não sabe o que você faz, você precisa de algo para você se apegar, e isso é Jesus, né? Que é o verdadeiro sentido do Natal. Para que Jesus nasceu e veio ao mundo? Né? Ele não precisava disso, mas Deus enviou Jesus porque Ele me ama você, e Ele tem algo muito especial para fazer na sua vida. Então, se eu posso te dar um presente, o presente é Jesus, né? Se apegue em Jesus, Ele tem coisas maravilhosas para fazer, se você der a oportunidade de recebê-lo no seu coração. Então, se você nunca fez isso e deseja, hoje aí onde você está, fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém? Amém, isso mesmo. E esse é o melhor presente. Esse é o melhor presente. Né? Esse é o melhor presente. Não tem presente que possa substituir este. É realmente a gente colocar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Kate, muito obrigada. Viu? O programa Maravilha de Mulher chegou ao fim. E fique com a programação da Fink TV, que está recheada de novidades. Não perca, viu? E até o próximo programa.